A ligação de Dionísio. Após a conclusão do caso, Cenália e Lívia estão no saguão do DPCF, quando o telefone de Cenália toca. É o delegado Dionísio Medrado, de Sucupira. Detetive Cenália, diz Dionísio, a voz séria. Acabo de receber a notícia. O caso está encerrado. O assassino de Tunico foi preso, e o de Odorico também. Agradeço a vocês dois por desvendarem o segredo de Sucupira. Delegado Dionísio, responde Cenália, com a voz calma. Éramos a única esperança para que o caso fosse resolvido. Mas eu tenho uma dúvida. O que aconteceu com as irmãs Cajazeiras? Elas foram cúmplices no caso. Ajudaram Odorico a fugir. Elas têm algo a ver com a morte de Odorico? Dionísio suspira. As irmãs Cajazeiras não foram presas. Elas são idosas, e o crime de cúmplice, nesse caso, não se aplica. Elas foram as maiores vítimas da manipulação de Odorico. Elas o amaram, o seguiram, e ele as traiu, se tornando um fantasma, um segredo para a sociedade. Elas pagaram um preço muito alto por sua lealdade. Elas não têm mais nada a ver com o caso. Cenália se cala por um momento, refletindo sobre as palavras de Dionísio. Ele então se lembra de um nome, um personagem que não foi mencionado durante a investigação, mas que era conhecido por sua relação com Odorico. E o que aconteceu com Dirceu Borboleta? Pergunta Cenália. Ele não foi mencionado no caso, mas era a pessoa que todos pensavam que iria morrer para que o cemitério fosse inaugurado. Dionísio ri, um som amargo. Dirceu Borboleta morreu, detetive. Mas não foi a bala de Zeca Diabo que o matou. Ele morreu de desgosto. Quando a farsa de Odorico veio à tona, ele, que se preparou a vida toda para ser o primeiro a ser enterrado no cemitério, se tornou uma piada. Ele se tornou uma figura de escárnio. A farsa o matou, e ele foi enterrado em uma cidade vizinha. A farsa de Odorico não apenas o matou, mas também se tornou a sua própria morte. A nova Sucupira. Cenália, com a mente curiosa de detetive, continua a conversa com Dionísio. Após as revelações sobre as irmãs Cajazeiras e Dirceu Borboleta, ele tem mais uma pergunta sobre a cidade que, por tanto tempo, foi o palco de uma grande farsa política. E o que aconteceu com a prefeitura de Sucupira? Pergunta Cenália. Com Odorico morto, quem é o novo prefeito? Dionísio ri novamente, um som mais leve desta vez. A prefeitura de Sucupira está em novas mãos, detetive. Um novo ciclo começou. O novo prefeito é Mário Ferreira, um homem que se propôs a seguir uma nova era para a cidade. Uma era sem farsas. Ele tem a tarefa difícil de limpar a sujeira que Odorico deixou. Uma sujeira que, por trás da comédia, era um poço de corrupção, de ambição e de segredos. Uma sujeira que só foi revelada com a sua ajuda. O fim de uma era. A ligação entre Cenália e Dionísio se encerra com um tom de respeito e camaradagem, forjado pela complexidade do caso. O detetive de Brotóvia, que desvendou um segredo que assombrava Sucupira, se despede do delegado que herdou a missão de sua avó. Boa sorte, delegado Dionísio. Que a memória de sua avó continue viva e que honre a polícia de Sucupira. Quando você vier para Brotóvia, serás bem-vindo. Ela fica perto de Porto Alegre, disse Cenália, a voz sincera. Dionísio sorri do outro lado da linha. Adorarei conhecer, Cenália. Conheço Caxias do Sul, onde tem bastante vinho. Que a gente possa se encontrar e, desta vez, que seja para celebrar, responde o delegado. A ligação é encerrada. O caso da conexão Brotóvia-Sucupira chega ao seu final, mas a história de duas cidades, unidas por um crime e separadas pela distância, continuará a ser lembrada. A vingança da família Diabo foi detida, e o segredo de Odorico, finalmente, veio à tona. O passado, com sua teia de intrigas e segredos, finalmente foi sepultado, e o futuro, com novas histórias, está prestes a começar. O escritório de Cenália está mergulhado em uma penumbra suave, iluminado apenas pela luz do fim de tarde que atravessa as persianas. O som do telefone após a ligação de Dionísio Medrado ainda ecoa. Cenália toma um último gole de seu mate, agora frio,
e olha para Lívia Napolitano, que está parada junto à janela, observando o movimento da rua. Cenália, limpando a bomba do mate, Dionísio confirmou. O relatório foi arquivado. Sucupira está tentando voltar ao normal, se é que existe normal naquela cidade. Lívia, vira-se lentamente, cruzando os braços. Normalidade é apenas uma máscara que usamos para esconder o caos, Cenália. E essa conexão foi o exemplo mais nítido de como o passado é um organismo vivo. Ele não morre, ele apenas espera o momento de ser alimentado. Cenália, você parece pensativa. O veredito não te deu o fechamento que esperava? Lívia, o veredito é uma resposta jurídica. Minha análise é humana. O que vimos aqui, Cenália, foi o colapso de dois arquétipos brasileiros. Cenália, explique para o detetive que só entende de balística e café frio. Lívia, aproxima-se da mesa, com olhar clínico. De um lado, temos o Chico Diabo. Ele é o herdeiro de uma dor ancestral. Ele não matou Tunico por quem Tunico era, mas pelo que Tunico representava, o deboche de Odorico contra a honra dos Diabo. Chico é o fim de uma era de coronéis e justiceiros. Ele agiu por uma moralidade de 1900 em pleno século XXI. É o crime da tradição. Cenália, e do outro lado, o Agenor. Lívia, exato. Agenor Travassos é o oposto. Ele não tem honra, tem planos. Ele é o criminoso moderno, o burocrata da morte. Ele usou a farsa de Odorico como degrau e a vingança de Chico como escudo. Agenor é o crime da conveniência. Se Chico matou para salvar o passado, Agenor matou para garantir que o passado não o impedisse de possuir o futuro. Cenália, e o Odorico? O homem que começou tudo com uma mentira. Lívia, Odorico Paraguaçu foi a vítima da própria vaidade. Ele criou uma mitologia em torno de si e esqueceu que mitos não sangram, mas homens sim. Ele viveu 30 anos como um fantasma para acabar morrendo de verdade nas mãos de quem ele mesmo treinou. A farsa foi o veneno, Agenor foi apenas quem serviu a taça. Cenária, suspira, guardando sua lupa na gaveta. No fim, sobrou o quê? Duas sentenças de 25 anos e uma cidade que perdeu seu santo ponto. Lívia, sobrou a verdade, por mais amarga que seja. Sucupira finalmente inaugurou seu cemitério com a verdade dentro dele. Dionísio Medrado honrou a avó, e você? Você provou que não importa o quão mágico seja o realismo de um lugar, o chumbo ainda obedece às leis da física e a mente humana ainda obedece às leis da culpa. Cenália, levanta-se, pegando o seu chapéu. E agora, Lívia? Lívia, caminha em direção à porta, com um sorriso enigmático. Agora? Agora a gente espera o próximo caso. Porque enquanto houver segredos e vaidade, haverá trabalho para um detetive que toma mate e uma psicóloga que não acredita em coincidências. Lívia sai do escritório. Cenália apaga a luz. Na mesa, a medalha de Padre Cícero brilha por um último segundo antes da escuridão total. Fim do caso.